Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o William Lee, head da mesa internacional aqui na Investmart. Hoje a gente está com o ilustre Lucas Santana, analista de research da Hashdex, para falar de um evento aqui que é basicamente um evento canônico para o Bitcoin, para a classe de cripto como um todo, que é o halving, né? Mas antes disso, por favor, Lucas, se apresente. O Lucas já esteve aqui conosco em novembro de 2022, bem no bear market ali, quando o Bitcoin estava menos de 20 mil dólares. Um ano depois, quando o Bitcoin está na casa dos 60, 65 mil dólares, a gente volta aqui para bater um papo sobre o halving, sobre as consequências do halving, o que vai estar por vir no mercado de cripto. Então, por favor, Lucas. Bem, bom dia. É um prazer estar mais uma vez aqui sendo recebido por vocês. Como você disse, né? A última vez que eu estive aqui, a gente estava com preços ali em torno dos 16 mil dólares. Eu me lembro até o dia, né? 23 de novembro de 2022, 2 dias após o low desse ciclo anterior de cripto. E lá, naquela época, a gente estava falando sobre a falência da FTX, né? Que era aquela exchange de cripto que ali no final do ano de 2002 marcou, na verdade, o final do ciclo de baixa do Bitcoin. E de lá para cá a gente tem visto uma performance super positiva, né? Mais de 4 vezes ali aproximadamente daquele ponto de preço. E bem, eu sou analista de research na Hashdex. O nosso trabalho, a gente sempre fala, né, que não só como gestora focada exclusivamente em cripto, fornecer produtos dentro do mercado regulado para o investidor amplo ter acesso a essa nova classe de ativos, mas ao mesmo tempo educar, né? E o papel de research é justamente trazer nesses momentos, eu acho que o halving é um momento super oportuno para a classe de ativos, para o Bitcoin em particular, mas para a classe como um todo. É mais uma dessas nossas iniciativas de desmistificar o que é esse evento, por que ele é importante, o que ele reafirma dentro da classe de ativos e principalmente para o Bitcoin, e quais que são os possíveis impactos que a gente pode esperar nos próximos 12, 18 meses. Eu acho que cripto como um todo, né, como é uma classe de ativo e um produto, né, para quem geralmente investe nos ativos tradicionais, né, renda fixa, fundo imobiliário, vê cripto como um bicho de 7 cabeças, né? Então, eu acho essencial o trabalho de research, o trabalho de explicar, né? Então, queria que você explicasse aqui rapidamente, de uma forma que qualquer pessoa que não está muito por dentro da classe de ativo soubesse, né? O que é o halving? O que isso traz para o Bitcoin, né? Via de regra. Perfeito. O Bitcoin, ele hoje é o principal, na verdade sempre foi, né, o principal criptoativo por valor de mercado. Ele é o primeiro, foi criado ali em janeiro de 2009, então a gente está no ano 15 pós lançamento. É um adolescente, né? Em breve vai ser um adulto, daqui a 3 anos, mas por enquanto é um adolescente. E ele é esse ativo puramente digital que vive em cima de uma rede descentralizada. Hoje em dia, se você olhar a quantidade de pessoas que tem um computador ligado rodando o software dessa rede, esse número já passou dos 100 mil usuários o tempo todo verificando tudo que está acontecendo nessa rede, o que mostra quão resiliente e descentralizada ela é, e isso ao redor do mundo todo. E esse ativo digital, ele tem uma política monetária, como a gente gosta sempre de ressaltar, muito única. Por quê? Porque muita gente já deve ter ouvido falar que o número máximo de bitcoins que vão existir vai ser 21 milhões. Mas esse número máximo ele é atingido ao longo do tempo com uma taxa de emissão que vai caindo. E é interessante que, historicamente, esse número ele vai caindo em relação aos números, à quantidade de bitcoins que já foram emitidas até ali. E a cada 4 anos, aproximadamente, acontece um evento chamado halving, que é justamente o tópico aqui hoje da nossa conversa, que corta pela metade instantaneamente a quantidade de bitcoins que vão ser emitidos dali para frente nos próximos 4 anos aproximadamente. Esse evento em particular ele já aconteceu 3 vezes, uma vez em 2012, uma em 2016 e outra em 2020. E hoje, mais tarde, daqui a menos de 10, 12 horas, a gente deve ter o 4º evento de halving, que vai mais uma vez reduzir pela metade. Em inglês, né, a palavra half é metade, né? Então halving significa dividir pela metade a quantidade de novos bitcoins sendo emitidos. E a gente sempre brinca, né? Como ele acontece aproximadamente a cada 4 anos, o halving é uma espécie de Copa do Mundo de cripto, que todo mundo fica sempre muito ansioso. E ele tem uma importância muito grande para o Bitcoin em particular. Por quê? Porque toda vez que ele acontece, essa política monetária que está ditada no código do Bitcoin desde quando a rede foi lançada, ela nunca foi modificada. E esse cronograma de emissão que cai a metade, né, toda vez a cada 4 anos, ele, mais uma vez, está sendo reafirmado. Ou seja, para o mundo todo ver
que pela primeira vez a gente tem um ativo que está atingindo aí a escassez praticamente absoluta, e essa política monetária, ao contrário talvez do dólar, do real e até mesmo do ouro, que a gente não sabe quanto de ouro vai ser emitido no próximo ano, para o Bitcoin isso está lá marcado em pedra desde o primeiro dia. E é imutável, né? A pessoa não pode ir lá e mudar o jeito que o Bitcoin foi. Ele nasceu com essa fundamentação, né? De ter uma moeda em que você tivesse o controle inflacionário, né? Exatamente. Todos os bancos centrais, né? Eles emitem e controlam a inflação a partir dos juros, né? Mas você não tem ali um limite de quanto de dinheiro você pode imprimir. O Bitcoin nasce justamente com essa filosofia, né, de você ter ali uma quantidade fixa. E acho que esse ano, né, calhou muito um timing muito interessante o halving, porque desde o início do ano, com a aprovação de ETFs, meio que aumentou, né? Não sei se você também tem essa percepção, que a tese de cripto, né, que acontece? Quando o mercado começa a ficar em alta, as notícias vão aumentando também, a curiosidade vai aumentando. Então, eu acho que calhou muito bem esse time de halving, aprovação de ETFs, e com essa criação de ETFs também, acredito que você vê gestoras como BlackRock, Vanguard, comprando Bitcoin, né, para lastrar seu ETF, que vem aumentando ainda mais o fluxo. Então, o halving, ele basicamente vem num time em que a demanda vem crescendo, né, por bitcoins, as gestoras, essas grandes institucionais estão demandando bitcoins e você vai ter um choque de oferta, né, via de regra, que é o próprio halving. Então, quando você tem um choque de oferta e a demanda está crescente, isso impacta no preço, né? Mas a gente vê, o que você acha, Lucas? Esse preço, o halving, ele já está precificado? Você acha que vai continuar subindo, vai continuar caindo? A gente está num momento ali de tensão como um todo no mundo. O que você acha que vai trazer, assim, curto prazo e daqui a alguns meses? Bem, antes de responder a sua última pergunta, só dar um passo atrás para explicar justamente esse fator fundamental super relevante que aconteceu ali em 10 de janeiro desse ano, que foi a aprovação dos ETFs à vista de Bitcoin nos Estados Unidos. Uhum. É até curioso a gente brasileiro estando aqui falando sobre isso, porque a gente já tinha ETFs, já tinha muito tempo, não só de Bitcoin, né? O próprio Hash 11 da Hashdex, ele já dá acesso a uma cesta diversificada que inclui Bitcoin. Foi criado em que ano esses ETFs? Aqui no Brasil a gente tem desde 2021, então a gente já está vários anos à frente do maior mercado de capitais do mundo. E lá agora eles finalmente aprovaram a SEC, né? A CVM americana aprovou um número de 11 produtos regulados justamente para dar acesso diretamente à vista, no mercado à vista, a Bitcoin. Né? E como você falou, as grandes gestoras do mundo, BlackRock, Fidelity, estavam dentro desse páreo. E é interessante porque esse evento para a gente, já desde o ano passado, quando a gente viu a própria BlackRock, né, fazendo o filing para o ETF nos Estados Unidos, a gente falou, bem, esse aqui é provavelmente o início da fase institucional do mundo dos criptoativos, que é quando as maiores gestoras do mundo estão finalmente olhando e falando, essa classe de ativos já não pode mais ser deixada de lado, e um produto desse tipo é fundamental para o mercado americano justamente para dar esse acesso com todas as seguranças que um ETF pode trazer para o investidor amplo no maior mercado de capitais do mundo. E a gente falava, isso como você falou, né, o claro choque de demanda que a gente vai ter para o Bitcoin. E é interessante que agora, quase 3 meses, né, um pouquinho mais de 3 meses pós-lançamento, esses produtos no agregado, o fluxo net, né, o fluxo líquido de bitcoins entrando neles, já passou dos 200 mil bitcoins. Isso dá 10, 12 bilhões de dólares a preços atuais. E é interessante que quando você olha para todos os bitcoins que estão sendo hoje custodiados nesses ETFs nos Estados Unidos, já tinha o GBTC da Grayscale, então ele acabou tendo outflows, mas no net como um todo, quando você soma todo, já tem cerca de 840 mil bitcoins em ativos sob gestão para todos esses ETFs. Isso dá aproximadamente um pouquinho mais de 4% de todos os bitcoins que estão em circulação hoje. Que estão em circulação. Isso é interessante, né? E se você pegasse todo o estoque diluído, né, que vão ser os 21 milhões que a gente já comentou, também daria em torno de 4%. Né? É importante dizer, né, já 19,7, 19,8 milhões de bitcoins já foram emitidos, né, só falta 1,2 milhões. Vale lembrar que tem uma parte muito que
praticamente Bitcoin perdidos, né? De pessoal vários deles são perdidos, sim. vários deles, estima-se que entre 2 e 4 milhões são Bitcoins que infelizmente foram perdidos ao longo do tempo e eles muito provavelmente não serão recuperados nunca, né? Então, na verdade, é ainda mais escasso a quantidade de Bitcoins que estão disponíveis. Mas então o choque de demanda ele veio. E como você acabou de falar, o halving, ele diminui a emissão de novos Bitcoins, ou seja, como você bem apontou, é um choque de oferta. E a gente estima, né, que isso possa ter um impacto no médio e longo prazo, justamente porque você tem um excesso de demanda agora desses novos produtos. E vale lembrar, né, as maiores pension funds do mundo, os endowments, vários bancos ainda não estão pensando em dar esse tipo de acesso ou ter algum tipo de alocação num produto como esse. Mas uma vez que isso aconteça, e já tem vários lugares no mundo, no Japão, nos Estados Unidos, em que, por exemplo, fundos de pensão estão começando a olhar para cripto e principalmente após a aprovação dos ETFs, a gente espera que essa demanda talvez seja ainda maior do que a que a gente já viu nesses primeiros 3 meses de lançamento. E com uma oferta que está caindo, né, a nova oferta caindo agora pós-halving, isso pode ter, como você falou, um impacto de preço que pode não se realizar exatamente após o halving, mas numa janela de 12, 18 meses, a gente espera que sim, isso possa mover preço bastante. E aí eu tento responder um pouco da sua última pergunta, que é, historicamente, o que acontece com o preço do Bitcoin pós-halving, né? E aí, quando eu falo pós-halving, a gente sempre gosta de olhar em janelas um pouco mais extensas, um pouco mais longas, do que 1 mês, ou 3 semanas, ou 6 semanas. E o interessante é que a gente pode fazer uma comparação de preço um certo número de meses antes do evento e um certo número de meses após o evento, historicamente, para os 3 que já aconteceram. E o que você repara é que os excessos de retorno após os eventos acontecerem, nos últimos 3 ciclos, eles são muito mais relevantes de 12 a 18 meses. E se você lembrar, em 2012, quando a gente teve o primeiro halving, o pico daquele ciclo aconteceu 12 meses depois, e tanto em 16 e em 20, foram o segundo e terceiro halving, os picos de ciclo aconteceram 18 meses depois. E essa aceleração de preço, normalmente, historicamente, ela sempre acontece após os eventos. Isso é muito interessante, né? Porque no mercado financeiro como um todo, tem um fenômeno que quando você tem um evento que vai acontecer e as pessoas sabem desse evento, né? Tem o famoso buy the news, né? Buy the rumor, sell the buy news. the rumor, sell the news, né? Ou seja, você compra no boato e quando de fato esse evento ocorre, você vende no fato, né? Compra no boato, vende no fato. E engraçado que não, né? Essa características pro Bitcoin, ou seja, o halving, né? A precificação ela vem depois, né? Então isso é muito interessante. Mas você acha que, por exemplo, pode vir algum fluxo de, por exemplo, pessoal que especulou o halving e quer liquidar depois, achando que, sei lá, começou a investir logo na fase ali de acumulação, né? Quando ainda não tinha subido tanto e já acumulou ali alguns ganhos. Você acha que pode haver esse tipo de liquidação pós-halving, uma correção ali e tal? Com certeza. E, assim, correções não são sem precedentes dentro do mercado de cripto. Vale ressaltar que no ano passado a gente começou o que a gente chama de fase de recuperação, que é justamente quando você sai de um low de um ciclo, que foi ali no final de 2022, e você volta entre 12 e 22 meses, historicamente, até o all-time high anterior. Na verdade, dessa vez a gente chegou ainda mais rápido. Né? O Bitcoin, a gente esperava talvez que ele fosse chegar no seu all-time high de $69 mil, só talvez no final desse ano, e ele bateu esse novo topo histórico no mês passado. Então foi uma recuperação ainda mais acelerada, e é claro que isso está relacionado, em parte, com essa demanda bastante grande dos ETFs e também, possivelmente, com essa expectativa de subida de preços pós-halving. Então é natural que a gente possa esperar que depois dessa alta super expressiva que a gente viu nos últimos 15, 16, 17 meses, a gente possa ter algum tipo de consolidação, né, algum tipo de realização pós-evento. Mas um exemplo que eu acho super interessante de entender esse tipo de mecânica que você falou, né, comprar o boato e depois você realizar, vender no fato, é justamente o lançamento dos ETFs nos Estados Unidos. Você pode ver que no lançamento a gente viu o Bitcoin indo de 46 para 49 e logo em seguida ele corrigiu cerca de 20%. Então ele bateu ali 38, 39 mil dólares no finalzinho de janeiro. Só que logo na sequência, quando essa demanda em excesso dos ETFs começou a pegar mais força,
a gente viu esse movimento ser completamente revertido e o Bitcoin chegar numa nova alta histórica ali 3 meses depois do lançamento. Então, apesar da gente ter visto aquela correção de 10, 15 dias no curto prazo, quando você dá um zoom out para 2, 3 meses, você vê que aquele efeito de excesso de demanda ele começa a se realizar. Então, apesar da gente possivelmente ter uma correção pós-halving, eu acredito que isso pode ser uma coisa no curto prazo. E aí esse efeito de halving de preço, mais propriamente dito, ele deve acontecer nessa janela que eu te falei, de 12 a 18 meses, começando uma aceleração a partir de 3, 4, 5 meses pós o evento. Só um ponto que eu queria ressaltar é que pela primeira vez na sua história, o Bitcoin engatou de setembro até o final do mês passado 7 meses consecutivos de alta. Ele foi ali de 27 mil dólares para 73. Isso é uma alta super expressiva. Então, talvez é mais do que natural a gente esperar que ele possa passar por um período de alguma correção e principalmente, na verdade, uma consolidação, né, de preços lateral, que é aquela ideia de que o mercado precisa se acostumar com um novo nível de preços. Isso é super conhecido, né? De fato, a gente entender que depois de uma alta expressiva, uma consolidação lateral, ela é super natural e, na verdade, até sadia para o ativo conseguir, de fato, ter todo esse potencial de assimetria quando a gente olha numa janela de 2, 3 anos. Lucas, a Hashdex como um todo, vocês têm um preço-alvo do Bitcoin para esse ano? Vocês têm algo na casa? Porque muito se fala, né, que pode chegar a 100 mil dólares, 200 mil dólares. Vocês têm algo em mente, algum número, ou vocês não trabalham com isso? Em geral, a gente sempre fala, né, que cripto se move no curto prazo muito por notícias, alguns drivers específicos, política de juros, liquidez mundial. Mas no longo prazo é uma classe de ativo que deve aumentar de valor de mercado por causa da adoção. É isso que a gente vê em termos de número de endereços, de projetos, né, agora a gente tem várias coisas relacionadas com tokenização, a gente tem essa ideia do Bitcoin agora sendo tão disponível para investidores institucionais do maior mercado de capitais do mundo, empresas colocando Bitcoin em seus balanços. Então, assim, é toda uma tendência de adoção em diversas esferas, que é o que deveria fazer, fundamentalmente, essa classe de ativos no longo prazo crescer em valor. E um modelo muito simples que a gente utiliza para o Bitcoin e para o Ether, mas em particular falando para o Bitcoin, é uma ideia de você conseguir tentar descrever esse crescimento de adoção e isso acaba te dando uma espécie de tendência média de valor justo para o que deveria ser o preço do Bitcoin quando ele converge justamente para essa tendência de longo prazo, quase 15 anos, um pouco mais de 15 anos, a gente está no ano 15, né? Para o Bitcoin. Quando a gente olha, o interessante é que para todos os eventos anteriores, assim como o evento de halving de hoje, o preço do Bitcoin sempre esteve abaixo dessa linha de tendência. E após alguns meses, 3, 4, 5, 6 meses após os halvings, ele começa a acelerar para cima dessa reta. Na verdade, é uma linha de tendência um pouquinho curva de longo prazo. E se a gente projeta um futuro pico, se a história continuar rimando, que ela tem rimado até aqui, a gente poderia ver no ano que vem, nesse espaço de 12 a 18 meses pós o halving que vai acontecer hoje, o Bitcoin nos 6 dígitos em dólar. Então, assim, acima dos 100 mil dólares. E, além disso, a gente pode até projetar uma espécie de performance olhando para os ciclos anteriores e incluindo o que a gente chama de diminishing returns, né? Conforme o ativo ele se torna maior, é mais difícil mover preço e, portanto, você não deveria esperar retornos tão relevantes quanto aqueles que a gente viu no passado, apesar de ainda serem retornos comparados com ações ou qualquer outro tipo de ativo, bem expressivos. E aí você conseguiria até chegar ali nos 180, 190 mil dólares, se essa história ela continua rimando, né? E eu acho que se isso acontece, isso reforça a ideia de que essa adoção que a gente tem visto nos últimos 15 anos, ela está com muita força, né? Ela continua acontecendo. Esse estudo é bem legal, ele está disponível em algum lugar no site de vocês? Está disponível, inclusive na quarta-feira a gente liberou um relatório, né? Uma espécie de guia para o investidor. Se você entrar em hashdex.com, na nossa aba Insights, você vai ver um guia novo. É um documento, uma apresentação curta, mas a gente acha que super interessante, super concisa, mas com bastante conteúdo de muito valor ali, que se chama O Halving do Bitcoin. É um guia para os investidores. E nesse documento você vai ver não só um pouco essa explicação que eu dei aqui do que é o halving, mas também essa ideia de que os preços normalmente têm uma aceleração de 12 a 18 meses após o evento
inclusive essas projeções. Eu convido todo mundo que está nos assistindo aqui a, de fato, gastar ali uns 15 minutinhos para conseguir passar por esse documento. Eu acho que ficou super legal. Foi um material que o time de research preparou, né, para esse momento com muito carinho. Eu acho que ficou num formato final super legal. E essa projeção em particular, ela está presente lá no finalzinho do material. Pô, muito maneiro. Galera, não deixem de conferir o site da Hashdex, parte de conteúdo deles é muito interessante. Inclusive, tem um áudio semanal também, né, da Hashdex, que é bem completo, com resumo de tudo, né, o que impactou o mercado de cripto, as notícias. Então, por exemplo, a gente vê ali um aumento do conflito de Israel, Irã. Sempre tem um áudio, toda segunda-feira, não é isso? Isso. Toda segunda-feira é divulgado no site de vocês? Isso é divulgado no nosso site, fica também disponível nas plataformas de podcast. E é interessante, a gente tem isso no LinkedIn, nas redes em geral. É o Hash Insider, né? Inclusive Isso. É o Renato que estava aqui comigo, Renato Campos, um dos nossos RIs lá. Ele está em roadshow nesse momento, por isso que ele não está aqui comigo, mas ele sempre grava o áudio, que é justamente nesse objetivo que eu falei no início da nossa conversa, né? A gente está aqui não só para fornecer os produtos que a gente acredita melhores para o investidor amplo ter acesso a essa classe de ativos, mas ao mesmo tempo ajudar, né, os investidores a acompanhar essa classe que é tão dinâmica, ainda é bastante volátil, tem muita desinformação sobre diversos tópicos, então é importante a gente conseguir acompanhar e entender como macro, como que geopolítica, política de juros, como que fatores fundamentalistas da classe de ativos em si mexem em preço e, ao longo do tempo, ajudar os investidores a navegar esse mercado tão dinâmico. Eu acho que isso é um bom ponto que a gente pode tocar agora, né, Lucas? O Bitcoin, como ele é uma classe de ativo diferente da tradicional, eu acho que é válido comentar aqui o que você acha que faz preço no Bitcoin, nessa classe de ativo, né? Então, por exemplo, teve ali esse aumento de demanda devido às gestoras dos Estados Unidos, mas também, por exemplo, até o final do ano passado, né, salvo engano, a classe era até que correlacionada com as Big Techs, mas mais cedo, né, você comentou que não é mais isso, né? Então, também tem a questão de juros americanos. O que hoje você acha que são os principais drivers para o preço do Bitcoin? Eu meio que respondi um pouquinho dessa sua pergunta, mas acho que vale tocar justamente nesse aspecto de descorrelação, que a gente acredita que ainda está presente no Bitcoin em cripto por extensão, né? O Bitcoin sendo o principal ativo. E como eu falei, assim, no curto prazo são notícias positivas, notícias negativas, isso mexe preço. Um exemplo foi no sábado passado, a gente viu os possíveis ataques ali do Irã e Israel, a gente viu, o único mercado que estava aberto era o mercado cripto. E naquele momento a gente viu uma volatilidade bastante relevante e logo depois se recuperou. Nesta madrugada a gente teve exatamente a mesma coisa, a gente bateu ali os $60 mil e já estamos em 64, 65, pelo menos há 1 hora estávamos, né? É muito difícil eu ter certeza de qual que vai ser o preço do Bitcoin daqui a 30 minutos. Então esses fatores eles acabam no curto prazo sendo muito importantes para mover preço. Ao passo que quando você olha nas janelas mais longas, o principal driver é o aspecto de oferta e demanda. A oferta está constrita, determinada, previsível, imutável e caindo ao longo do tempo. E a demanda dos usuários de varejo, dos investidores de varejo, dos investidores institucionais, possivelmente no futuro dos bancos centrais, dos tesouros, dos governos, essa tendência de aumento de demanda está acontecendo e isso é o que faz nesse ciclo mais ampliado de longo prazo, de fato, o Bitcoin ter ido de zero, essencialmente, para 1,2, 1,3 trilhão de dólares de capitalização de mercado nesse momento. Então, eu diria que esses são os principais drivers. E um ponto importante que você ressaltou é o seguinte, em 2022, a gente viu, durante aquele ciclo de baixa, S&P caindo, Nasdaq caindo, bonds indo mal no ano, a gente vendo cripto como um todo tendo uma correção super acentuada, e quando você olha para correlações, por exemplo, entre Bitcoin e Nasdaq, por exemplo, que seria o benchmark de tech, a gente vê que essas correlações durante todo aquele ano, elas ficaram super elevadas. E aí veio aquele questionamento, mas o Bitcoin não era um ativo descorrelacionado? Ele não tinha um papel de diversificador de portfólio, justamente por ter descorrelação com ativos tradicionais? E o ponto aquele choque que a gente viu pós-Covid, que começa ali após março de 2020, quando a gente tem aquele crash
né, de fato começam os lockdowns no mundo, logo em seguida a gente vê um afrouxamento monetário, redução de taxa de juros, impressão de dinheiro no mundo como um todo, e a gente vê todos os ativos de risco de proteção subindo bastante. Você vê bolsa subindo bastante, o ouro subiu bastante, o Bitcoin subiu bastante naquela recuperação até chegar num novo topo em 2021. O problema é que todo esse estímulo, em algum momento, nos Estados Unidos principalmente, em outros países, no Brasil isso aconteceu, na Europa isso aconteceu e ainda continua latente, a inflação foi chegando ali, principalmente nos Estados Unidos, perto dos 2 dígitos, né? 9 alguma coisa foi o topo. E o Fed, então, teve que começar um ciclo de aperto monetário, talvez o mais intenso nas últimas 4 décadas, né? 3, 4 décadas. E naquele momento, todos os ativos começaram a sofrer muito. Agora, quando a gente olha para a correlação como um todo, mais uma vez voltando Bitcoin e Nasdaq, eu escrevi sobre isso, inclusive, há pouco tempo, no mês passado. A gente viu essa correlação muito intensa em 2022 e no começo daquele choque monetário de estímulo pós-Covid. Mas se você retira, né, dessa sua análise esse período que eu chamei de efeito Covid, é um efeito de correlação muito acima daquilo que seria o normal, pelo menos historicamente para o Bitcoin. Via de regra, períodos estressados, a correlação dos ativos aumenta como um todo. Em geral. E esse foi justamente um período super estressado, com 2 choques monetários. Primeiro de muito afrouxamento, depois de muito aperto. Só que quando você chega no final de 2022, a gente acaba esse ciclo de correção para equities, para o ouro inclusive, e para o Bitcoin a gente começa um novo ciclo de recuperação. O Nasdaq está em topo histórico, o S&P, o ouro, né, muito provavelmente começando um novo bull market aí acima dos $2.000. E o Bitcoin começa a subir também até chegar no patamar que a gente está aqui. E quando você pega essa janela, os últimos 15 meses, 15, 16 meses, o que você vê é que essa correlação elevada que a gente viu por causa do efeito Covid, ela foi embora. Então isso é muito importante de ressaltar. O efeito de diversificador que o Bitcoin tem dentro de um portfólio que tem ações de tecnologia, ações em geral, metais e por aí vai, ele volta. Né? Isso é importante porque, pensando nessas janelas de longo prazo, os últimos 15 meses mostram que a gente voltou ao que eu chamei de antigo normal, que é ter um ativo completamente diferente, com uma oferta completamente diferente, ainda sendo compreendido e justamente por isso tendo um tamanho de mercado muito pequeno, que tem um efeito de descorrelação, né? Ele é descorrelacionado com ativos tradicionais. E é justamente quando a gente na Hashdex fala, né? Você pode ter 1, 2, 3% nesse ativo, você traz uma diversificação para o portfólio, porque ele tem baixa correlação histórica em janelas mais longas. E além disso, você tem um ativo que tem esse tipo de assimetria que a gente conversou há pouco, né? Foi de 16 para 64, ele multiplicou por 4, 300% de ganho. Se você colocou 1% no seu portfólio, isso virou ali 4% do seu portfólio. Então, uma alocação pequena, estratégica, traz descorrelação e, além disso, consegue capturar uma assimetria super importante em 15, 16 Diversificação meses. É tudo sempre, né? É, muito importante. Né? Muito importante. Ô Lucas, eu acho que a gente se aprofundou bastante, né, em relação ao halving, ao Bitcoin, mas eu queria saber também o que vocês esperam em relação ao fluxo sobre as altcoins. Então, por exemplo, o que o halving impacta? O halving ele é puramente um fenômeno do Bitcoin, mas como você acha que o mercado de cripto como um todo vai se comportar daqui para frente a partir do halving? Essa é excelente pergunta, né? Porque a gente sempre defende a ideia de um investimento também dentro do mundo de cripto que traga algum tipo de diversificação entre outras teses. O Bitcoin, essa ideia de um dinheiro descentralizado, sem um emissor central, sem ninguém para controlar a sua política monetária, com uma curva máxima de emissão, um número máximo, potencialmente, justamente por causa disso, sendo uma reserva de valor digital no futuro, ainda em descobrimento, mas com esse potencial. E a gente tem várias outras teses, por exemplo, o Ethereum, né? Você tem outras plataformas de contratos inteligentes alternativas ao Ethereum que te permitem, por exemplo, criar aplicações de finanças, aplicações de jogos, aplicações de redes sociais. Então a gente tem outras teses dentro do mundo de criptoativos que não apenas o Bitcoin, e elas, historicamente, conseguem trazer também algum tipo de assimetria interessante, além daquela que o Bitcoin consegue trazer. Quando você fala sobre o halving, de fato, o halving é um evento do Bitcoin, né, mas ele historicamente precede esses momentos de alta mais relevantes para o Bitcoin. E o que acontece historicamente
é que uma vez que o Bitcoin começa esse período mais acelerado de alta, ele acaba fazendo com que outros ativos, inclusive de menor tamanho de mercado, ao longo do tempo consigam começar a acompanhá-lo, e tem aquela ideia do wealth effect, né? Uma vez que você já teve um ativo que moveu muito, você acaba tendo uma rotação de capital que migra para outros ativos, e essa sazonalidade de cripto, em geral, no ano de bear market o Bitcoin cai, mas ele cai menos que todo mundo. No ano pós-bear market, que foi o ano passado, ele sobe e, em geral, sobe mais do que todo mundo. No ano de halving, como é o caso desse aqui, historicamente, quando você pega a janela do ano completo, o Ether, por exemplo, em 2016 e em 2020, foi melhor do que o Bitcoin. Nesse momento do ano ele não está melhor. Nos primeiros 2 meses ele estava, agora ele está um pouquinho abaixo. Mas o ponto é, o Ether, que é o segundo principal criptoativo, token ativo da rede Ethereum, ele nos últimos 2 anos de halving, ele, na verdade, teve uma performance na janela completa melhor do que a do Bitcoin. E no ano seguinte, a gente vê os ativos menores, né, sejam ativos de DeFi, ativos de plataformas de contratos inteligentes, aí sim que eles conseguem não só ter um desempenho superior ao Bitcoin, mas inclusive em relação ao próprio Ether. E na dúvida, a gente sempre fala, a gente não sabe quais serão os cavalos vencedores, né? Apesar do Bitcoin e o Ethereum, principalmente o Bitcoin, a gente já ter hoje talvez uma convicção muito grande de que eles devem sobreviver no longo prazo, o Bitcoin já existe há 15 anos aproximadamente, o Ethereum há mais de 8 anos. Então eles já são projetos que né? passam pelo efeito Lind, né? Que é uma coisa que existe há tanto tempo, tem uma probabilidade grande de existir por pelo menos tanto tempo. Ou seja, se o Bitcoin tem 15 anos, é muito possível que ele sobreviva pelo menos mais 15 anos. O Ethereum é a mesma coisa, 8 anos, pelo menos mais 8 anos. Então eles sendo mais consolidados, eles provavelmente deveriam estar numa alocação importante dentro de cripto. Mas é importante também, ao mesmo tempo, conseguir capturar essas outras teses. E dada a sazonalidade dos ciclos de cripto, após o halving a gente começa a ver uma aceleração de preço de Bitcoin e na sequência, historicamente falando pelo menos, não significa que a história vai se repetir, mas até aqui ela tem rimado super bem, as altcoins, que são esses ativos alternativos em geral de menor capitalização de mercado, eles começam a se mover e se movem tanto mais a gente tenha mais adoção para algumas teses, para DeFi, para outras plataformas de contratos inteligentes e por aí vai. Eu acho que é importante, né, o pessoal que está nos assistindo passar, né, um pouco da psicologia do porquê isso acontece, né? Então, por exemplo, o mercado como um todo, o Bitcoin começa a subir, o pessoal fica mais otimista de maneira geral, né, isso, e aí a partir desse otimismo, né, o pessoal procurando ganhos maiores, né, em relação à performance, ele vê, pô, o Bitcoin já subiu muito, tal, que tal projeto, né? Uhum. E por falar nisso, tem alguns, tirando o Bitcoin e Ether, que são teses mais consolidadas, tem alguns projetos que vocês estão olhando com mais carinho, então, sei lá, por exemplo, Chainlink, Arbitrum, quais que você acha que é? Eu sei que é difícil ter no radar, visto que é um mercado muito novo, teses boas hoje podem não ser as melhores teses daqui a um ano, mas vocês têm algo em mente em relação a isso? Como eu falei, né, a gente tem o Bitcoin sendo essa reserva digital, reserva de valor digital, o Ethereum sendo a principal plataforma de aplicações descentralizadas, e a gente tem várias outras plataformas também onde você consegue fazer aplicações descentralizadas, e essas aplicações elas podem também ter os seus próprios ativos correspondentes. Então a gente sempre dá o exemplo, você deu o exemplo de Chainlink, né? Chainlink é uma espécie de Bloomberg do mundo de blockchain. Por quê? Porque você consegue trazer informações, agregar informações para as aplicações descentralizadas, e isso é super importante, por exemplo, para você fazer uma aplicação de finanças descentralizadas que precisa de uma taxa de juros como referência. Você precisa de uma informação que vem de fora da blockchain, do mundo real, e isso precisa estar dentro dos contratos inteligentes que vão rodar aquela aplicação de finanças descentralizadas, por exemplo. E a Chainlink tem ali um token específico que é justamente quanto mais demanda por esse serviço existir, mais demanda por esse token deveria existir também. E ela fica contemplada, por exemplo, com uma parcela do Hash 11, por exemplo, além de Bitcoin e Ether. A gente tem um outro exemplo de finanças descentralizadas, que é a maior bolsa de valores descentralizadas que vive hoje no Ethereum. Ela tem também ali presença em outras plataformas de aplicações descentralizadas, mas é o Uniswap, muita gente já ouviu falar, tem um tokenzinho e aquele logo do unicórnio. Inclusive saiu uma notícia da SEC, essa notícia. Saiu uma notícia da SEC. É até difícil entender exatamente o que vai acontecer, né? Por causa da diferença entre o Uniswap protocolo, aplicação descentralizada e o Uniswap Labs, que é quem de fato está ali por trás de
desenvolver o ecossistema, desenvolver a aplicação em si. Mas falando da aplicação em específico, a gente tem o Uniswap sendo a maior bolsa de valores que movimenta bilhões de dólares de volume, às vezes por dia. E é interessante que essencialmente você ter uma espécie de bolsa, só que ao invés de você ter que ir lá na sua corretora e ter acesso para conseguir trocar entre dois ativos, você abre um aplicativo e você pode trocar entre Ether e uma stablecoin, ou Ether e outro ativo digital dentro do ecossistema do Ethereum. E isso é uma das aplicações interessantes dessa ideia de programabilidade em blockchain. E a Uniswap tem um token também, Uni, né? E o crescimento desse protocolo ao longo do tempo faz com que os investidores se tornem mais confiantes de que esse token pode se valorizar. Mas vocês acham que tem uma tese mais específica em relação a... Cara, eu acho que o próximo ciclo de alta vai estar nessa tese. Então, por exemplo, eu vejo alguns analistas comentando muito sobre os projetos que envolvem a escalabilidade da rede do Ethereum, né? Então, seria Arbitrum, Optimism, ou, sei lá, ou vocês acreditam em, sei lá, metaverso, Web 3.0? Tem algo que vocês estão apostando mais? Essa é uma ótima pergunta, porque hoje na casa, inclusive aqui no Brasil, a gente tem uma cesta de produtos super... que eu sempre falo, né, que ela agrega a todas as pessoas que já têm algum tipo de exposição ou entendem o mercado cripto. Porque além dessa ideia de um produto que dá acesso aos principais tokens do mercado, os principais ativos do mercado, por exemplo, o Hash 11, a gente tem 2 single assets de Bitcoin e um de Ether, né, o BitH11 e o ETH11. E além disso, a gente tem 3 ETFs temáticos. Por que eu falo temáticos? Porque eles endereçam justamente essas teses complementares dentro do mundo de criptoativos. O DeFi 11, a tese de finanças descentralizadas, o Meta 11, essa ideia de tokens de metaverso, cultura digital, de jogos em blockchain. E o Web 3.11 endereça talvez um pouco do que você falou, essa tese de Ethereum e outras plataformas de contratos inteligentes. E além disso, as soluções de escalabilidade do Ethereum. Uma das coisas que a gente é super otimista, em particular na tese do Ethereum, é que nesse momento a gente está vivendo o que a gente chama de fase de banda larga do Ethereum. O que isso significa? Significa que agora já existe um número de aplicações possíveis dentro do Ethereum que já rodam há vários anos. As finanças descentralizadas são um grande exemplo disso, com o Uniswap sendo um dos grandes exemplos de aplicações. E a gente, pela primeira vez agora, consegue ver um futuro em que você tem soluções de segunda camada, como a gente diz, você deu alguns exemplos, Arbitrum, Optimism e por aí vai, que permitem que o usuário final possa utilizar aplicações no Ethereum que derivam essa segurança dessa rede super segura, descentralizada, para aplicações descentralizadas, só que elas não precisam pagar $20 de transação para ter acesso a esse tipo de aplicação. Utilizando hoje uma solução de segunda camada no Ethereum, você pagaria talvez uma fração de centavo. E por que a gente chama isso de fase de banda larga? Porque assim como lá atrás, nos anos 90, a internet já existia, algumas coisas já existiam, só que ela era lenta e meio cara de usar. Hoje em dia, quando a gente olha 20 anos depois, você tem a internet praticamente com custo zero para todos nós, e a gente não vive sem internet. Ela está onipresente, né? E é justamente porque a gente passou para a fase de banda larga, onde ficou muito mais barato, muito mais rápido, muito mais fácil de usar. E o Ethereum está passando justamente por esse momento agora. Então, por exemplo, o Web 3.11, hoje ele contempla esses tokens relacionados com soluções de escalabilidade do Ethereum. Então, ele seria, por exemplo, uma outra opção para o investidor. A gente sempre fala que essa cesta de produtos, ela vai desde o investidor mais conservador, que talvez não quer entender tanto do mercado de cripto, mas quer ter uma alocação, porque ele entende que isso é uma classe emergente, descorrelacionada, que faz sentido ter um portfólio diversificado, até a pessoa que está ali olhando para a tese de finanças descentralizadas em específico. Em geral, a gente sempre fala para 95% das pessoas, talvez ter uma alocação estratégica em cripto através, por exemplo, do Hash 11, fosse a melhor estratégia, porque aí você está passivamente vendo o melhor que existe no mercado e você está tendo essa alocação feita com essa curadoria super estrita, né, daquilo que mais faz sentido. E aí, se você quer ter algum tipo de assimetria relacionado com outras teses, você também tem os outros produtos, além, claro, dos fundos de gestão ativa que hoje já estão presentes na casa. Até convido, né, todos os espectadores a checarem também no nosso site, hashdex.com, a nossa aba de produtos. Vocês vão ver que aqui no Brasil, em particular, a gente tem uma cesta super interessante
de produtos para serem escolhidos que agradam aí a todos os tipos de investidor. Assim, acho que é legal você ter tocado nesse assunto, porque realmente, como eu também olho muito a parte internacional, né, você vê que realmente aqui no Brasil, em termos de exposição a essa classe de ativo, a gente é muito mais desenvolvido do que o maior mercado do mundo, que é os Estados Unidos. Então, por exemplo, fundo de gestão ativa, não tem lá fora, né? Que você vai tentar ali fazer um trade, superar o benchmark. Lá, basicamente, o ETF de Bitcoin que foi lançado agora, né? Tem mais algo em relação ao próprio... Hoje em dia, a gente tem esse tipo de coisa, né? Também tem alguns ETFs que dão acesso, por exemplo, ao Ether, só que através de contratos futuros. Então, a gente não tem um ETF, por exemplo, spot ainda nos Estados Unidos de Ether. E, como você falou, aqui no Brasil, a gente tem muito mais versatilidade. E é claro que isso tem um papel muito importante justamente da regulação brasileira, que viu os ativos digitais com muitos bons olhos desde o início, né, e justamente conseguir trazer nessa plataforma dentro do ambiente regulado acesso a todas essas teses, né, até a ideia de uma cesta diversificada ser ali o grande carro-chefe da gente. Isso claramente a gente estava anos aí na frente do restante do mundo. Inclusive, eu estava essa semana, quarta-feira agora, com um lançamento futuro de Bitcoin na B3. Né? Então você vê que é mais um passo em relação ao mercado financeiro adotando essa classe de ativo. Né? E aqui na XP, né, na InvestSmart, eu acho que é válido comentar que não só os próprios ETFs, não só os fundos, mas a gente tem uma carteira automatizada também, feita pelos ETFs da Hashdex, não sei se você conhece, que é a carteira de ETFs de cripto, que vai ter tanto a parte dos ETFs puros, né, Bitcoin e Ether, mas também tem ali um percentual menor, mas também nesses ETFs temáticos. Né? Então, salvo engano, é 30% Bitcoin, 30% Ethereum, tem 30% de... agora não lembro se era Web 3.0 ou DeFi e 10% nesse ou DeFi Web 3.0, que agora eu não me recordo. Mas então a gente tem aqui diversos veículos de investir, de conseguir, né, rentabilizar através do fenômeno do halving ou da classe de ativo como um todo, de maneira muito mais maleável aqui no mercado brasileiro. Ou seja, você não precisa estar arriscar, né, a sua segurança indo para uma corretora que não é regulada ou algo do tipo. Aqui na XP, com o nosso grande parceiro da Hashdex, a gente consegue fazer isso de maneira auditada, regulada e segura, né? Que eu acho que é o principal. O tema de cripto, né? Ele vem para ser isso, né? Ele vem para ser seguro, vem para ganhar eficiência para a sociedade como um todo. Né? Cara, acho que o nosso tempo tá se esgotando. Lucas, você gostaria de dar ali as considerações finais? O que você acha que é a mensagem mais importante para levar para quem está nos assistindo hoje? Acho que a mensagem mais importante aquilo que a gente estava conversando há 15, 16 meses atrás já passou. Mais uma vez a classe de ativos se mostrou resiliente, uma tecnologia que é extremamente segura, disruptiva. Aquilo que mais fazia sentido continua fazendo muito sentido, o Bitcoin liderando, o Ethereum ainda sendo o segundo que desponta, e o mercado como um todo hoje vem evoluindo, evolui bastante, a tecnologia ela tem se provado. A gente vê essas tendências que eu falei de tokenização surgindo em diversas iniciativas. E o ponto importante a gente sempre fala, cripto é uma tecnologia em ascensão, emergente, que deve ser pensada como algo que você vai fazer uma alocação para o longo prazo. Você sempre ter a ideia de que tem risco, tem volatilidade, então você tem que ponderar isso no seu portfólio, mas justamente por essa descorrelação você não pode deixar de ter num portfólio. Né? As maiores gestoras do mundo estão mostrando que é preciso ter produtos que dão acesso a essa classe de ativos, porque isso é uma oportunidade muito grande para deixar passar. A gente sempre fala, né, o mais importante é você ter uma alocação estratégica adequada ao seu perfil de risco. Ciclicamente, a gente acredita que se a história continua rimando, a gente não chegou, talvez nem perto aí de onde esse ciclo pode chegar. A gente está mais ou menos ali no ano, né, na metade do ciclo, apesar de já ter atingido um all-time high para o Bitcoin apenas, né?
E eu acho que é importante dizer o seguinte, esse momento, hoje, o halving, reforçando a ideia de que esse evento ele é fundamental para o Bitcoin e para a classe de ativos, porque ele, mais uma vez, ratifica, reafirma a ideia de que pela primeira vez a humanidade tem um ativo único, que tem uma oferta máxima, uma política monetária que não pode ser manipulada por ninguém, que está pré-programada, é imutável e, mais uma vez, esse evento mostra que todas essas regras que foram estabelecidas há 15 anos atrás, elas continuam sendo válidas. E se isso continua perdurando e mais pessoas, mais instituições, eventualmente governos, países, passam a perceber a importância de um ativo como esse, em meio a tensões geopolíticas, desdolarização, conflitos, a importância de um ativo neutro sem um emissor central, essa ideia, escalando, a gente deve continuar nessa adoção de longo prazo e, como você falou, com uma demanda crescente, com uma oferta constrita, a gente deveria ter uma performance super relevante nos próximos 12, 18 meses e nos vários anos para o futuro. Né? Boa. Bom, pessoal, queria agradecer aqui a presença do Lucas Santana, foi uma aula, tá? Convido para todos que se interessam no tema de cripto, deem uma olhadinha no site da Hashdex, a parte de conteúdo é super completa. Chequem o nosso primer, né? Eu falo, porque eu vejo recorrentemente tanto o áudio que o Renato solta toda segunda-feira, mas também o próprio site Hashdex. Como é que é o nome? Insights? Hashdex.com, na aba Insights, você vai ver o lançamento mais recente, é esse justamente do halving, né? Um guia sobre o halving, onde a gente passa por todos esses temas que a gente cobriu aqui. Então, hashdex.com, na aba Insights, você vai encontrar tudo lá. Não deixem de conferir, tá, pessoal? E aí também, caso vocês queiram começar a investir em criptoativos de maneira segura, regulada, não deixem de contatar seu assessor de investimentos, de preferência aqui da InvestSmart. A gente sempre tem um canal aberto com o pessoal da Hashdex, então a gente sempre tem aqui esse diálogo de quatro braços, né, de ter essa relação, né, e discutir o que é melhor para os investidores de maneira geral, né, visto que é um mercado com uma dinâmica muito rápida, é um mercado que é um adolescente, né, aliás, o cara mais velho da família é um adolescente, o resto são crianças de 7 anos, 5, 6 anos, então é um mercado que é aquilo. Né? A gente está ali mais ou menos no início do que seria similar à internet nos anos 90, entrando nos anos 2000. Então a gente sabe que os sites mais famosos daquela época não são os que são famosos hoje. Então é essencial, né? essa análise, essa parte de research que o Lucas faz. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram. Se inscrevam aí no canal da InvestSmart, deem like no vídeo e é isso, pessoal. Novamente agradecer a presença do Lucas e é isso. Tchau, tchau. Valeu.